os cristãos estão sendo perseguidos, Tassos. A ojeriza do comunismo contra o cristianismo, ela é explicada de várias perspectivas. Seja porque o cristianismo é um elemento que derruba com todos esses intuitos coletivistas, identitaristas. Veja que o apóstolo Paulo, sob a égide do direito romano, já dizia que em Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, que não há homem nem mulher, escravo nem livre, judeu nem gentil, todos são um em Cristo Jesus. Então, essa mudança que acaba com toda a divisão coletivista, ela é um horror para o comunismo com seus vieses identitaristas. O cristianismo, ele quebra tudo isso. Quando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é pregado, o comunismo diminui. E não é por acaso que o comunismo se coloca fortemente contra todas as manifestações cristãs, em especial contra as suas duas principais instituições, que são a família e a igreja. Então, nos dois casos aos quais a senhora fez menção, nós temos duas estratégias clássicas aí utilizadas pelo inimigo de nossas almas. No caso da Síria, de todas essas perseguições perversas, a estratégia que ali já se inicia com o faraó no Egito, em que é uma estratégia da submissão, da escravidão, do horror. Mas a outra estratégia também utilizada muito no Brasil, que é uma estratégia mais vinculada ao rei da Babilônia, que é uma estratégia da sedução, de invadir a igreja e de dentro para fora e destruí-la. E veja que a igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é, de maneira curiosa, o lugar o ambiente que torna a verdadeira democracia viável, a pluralidade de ideias, a tolerância possível. Os países de matriz cristã são, por exemplo, os únicos países no mundo em que você pode ter essas passeatas LGBTistas. Nenhum outro país, seja de matriz islâmica ou mesmo comunista, como a Rússia, por exemplo, você tem a possibilidade de tamanha liberdade, de tamanha pluralidade, de tamanha diversidade. A própria universidade, que hoje está absolutamente cooptada pela hegemonia comunista, surgiu como instituições de matriz cristã. Se pegarmos as melhores e maiores universidades do mundo, a exemplo de Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, por exemplo, nós vemos que elas surgiram como escolas de discípulos cristãos. O lema original da Universidade de Harvard era verdade para Cristo e a igreja. Então, é normal que nós vejamos esse horror de combate severo ao cristianismo. E é tão gritante isso que as pessoas se incomodam com uma oração, porque a oração, o incômodo do coração leva essa questão para um outro nível, um nível espiritual. E aí é importante que nós digamos com todas as letras mesmo, né? O comunismo é a ideologia do Satanás. É uma ideologia que tem por fundo a destruição da vida, a destruição das pessoas, a destruição da individualidade. Então é por isso que tem todo esse horror, esse frisson, essa preocupação nos ambientes comunistas para atacar o cristianismo, e o foco é exatamente nas duas maiores instituições do cristianismo, que são a família e a igreja.